Começando aí o próximo vídeo, então. Acabei de terminar o anterior. E agora a gente vai começar a montar o playfield, aonde a gente vai ter os primeiros passos aí para começar a montar o Megazord aqui, tá? Então, acho que aqui tava tudo certo, né? Peraí que eu tenho que espirrar. Peraí que agora eu tenho que limpar o nariz. É nessa hora que eu boto aquele clipe do Huawei gritando que é esquinagem. Vamos lá. Desculpem pelo transtorno. Então tá. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ir lá pro pré-construct. O pré-construct, ele é o estado que executa logo que o playfield começa a rodar, tá? O playfield, ele é o jogo em si, a lógica do jogo, certo? Quando entra na zona de jogo. Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho um update e é só isso. E aí depois eu mando para o loading state. Então, vou fazer isso. É update que eu vou chamar. É que ele chama de update ali, mas chama de execute. Ele recebe o delta. Que vai ser um let grande. Hum. Uhum. Esse state que ele recebe aqui, tá? Ele é aquela instância de game state, playfield module state. Eu tenho isso daqui já. Deixa eu ver. Tem. É isso daqui, tá? Então, vamos ver o que eu precisava fazer aqui em cada um deles. Precisa criar os sistemas, né? Uhum. Aqui vai ser um momento de um pouquinho de silêncio que eu vou ter que pensar em como eu vou fazer isso. Mas tá, eu sei que Transforming System é isso daqui, tá?
que é esse Pgame Assets aqui? Ah, ele era o loader dos assets. Então isso na verdade vai ser... Tá. Tá. Então, o que eu tô fazendo aqui, tá? Aqui é a parte que eu vou começar a resolver as dependências. Então eu sei que o sistema de loading e de transforming, eles não tem dependência nenhuma. Se a gente for ver a função, ela só precisa das identidades, tá? Então, esses caras estão aqui, eu só passo a função e isso daqui é o sistema. Já o sistema de renderização, a gente vê que ele precisa dessa função para renderizar. Isso daqui é basicamente o que conecta o jogo, a lógica do jogo, né, que é o que está aqui dentro desse arquivo, dentro da engine, tá vendo? É o que conecta isso com o mundo externo, que é a libgdx, tá? Então, o que faz isso é essa função de renderização, que ela tem que ser passada de alguma forma, que eu ainda não pensei nisso. E eu tenho os assets também, que eles têm que ser carregados, tem que ser um componente, tá? Como que eu fiz aqui? Ele era um componente de carregamento, tá? Fazia o carregamento das imagens. E eu preciso disso daí também. Então, eu vou começar a trabalhar algumas dessas coisas, tá? Se eu não me engano, isso aqui tava dentro de shared, né? Na verdade, estava gerando na raiz, ok. Tá. Já aparece de volta. Aí, ó. Esse é um probleminha aqui do InSync que eu uso pra sincronizar o disco. Tá? Então, aquele make loader, ele recebe esse load fn aqui, que depois ele vai popular, ele retorna esse loaded data aqui, tá? Então, o que esse cara tem que fazer? Ele tem que retornar um dicionário que tenha os assets. Eu, por enquanto, só tinha o base style set, né? Então,
Aí aqui, ahn, se eu for lá em Graphics, eu tinha que fazer o Texture Load, certo? Eu sei, tá, que a libgdx, ela tem um Asset Manager, que inclusive eu usei ele aqui no nessa implementação. Eu não quero usar mais esse Asset Manager, tá? Eu tenho um motivo para isso. Mas por enquanto, é só isso daqui que eu vou fazer. Então, texture load. E aí, tinha lá na Utils. Esse GDX internal path. Considerava que ia ter essas coisas aqui dentro, tá? Hum, tá. Esse daqui é meu tile 7 por enquanto. Uh, é o tile 7 de base, tá? Aí, cara, eu tenho algumas formas de pensar a respeito disso, tá? Eu acho que aqui dentro eu tava chamando direto Pygame. Eu não gosto muito, mas tá, vamos fazer assim então. Tá. Uh, agora eu preciso ver aqui esse render FN, que ele não é tão trivial assim. Deixa eu pensar como é que é o caminho que eu vou fazer pra isso daqui.
Aqui eu preciso sempre fazer isso. Então eu vou tirar o. Hum. Tá. Então agora que eu passo o estado da engine, o que significa que quando eu fizer o bootstrap da aplicação, eu preciso injetar isso. Então, é isso aí. Beleza. Então se eu cheguei no módulo de wiring, então e aí isso significa que eu tenho aqui, ó. E que aí aqui eu preciso ter umas coisas como, por exemplo, a função eu uso o renderer aqui e passo o sprite batch. Agora sim. Agora eu tenho a função de render. Eu consigo fazer ela chegar por aqui. Eu passo o status da engine. E aí agora eu consigo, quando eu chego lá no módulo de pré-construct, eu tenho esse estado. Esse estado ele vai ter o engine state. Então, consigo pegar aqui
state. Render FN. Veja só, é uma viagem até conseguir chegar aqui, né? Então, e aqui eu posso, ao invés de fazer o refer direto, que eu também não queria, eu posso... E aí agora... Isso vem aqui no Assets, né? Esse aqui vai ser o loader específico do Playfield, né? Então por isso vale a pena a gente segregar ele ali. E o que a gente quer é isso daqui. É isso aí. Então agora eu tenho o Playfield Asset Loader. E é isso aí. Daí agora eu consigo depois colocar isso no estado do jogo. No estado do Playfield, né? Então... Tá. Tá. Aqui esse cara é o submódulo. Ele é chamado com state. Aqui eu convencionei que no módulo eu chamava ele com o estado do módulo. Então, esse aqui também é o module state. Tá? Só que aí, em algum momento eu faço uma transição aqui, tá? Que é a seguinte. Eu recebo o estado do jogo. E aí eu crio o playfield. Eu preciso parar um pouquinho para ir no banheiro e ter ideias a respeito disso. Eu já volto. Não olhem pro relógio, tá? Eu não levei esse tempo todo no banheiro. Tô brincando. Não, beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente tem que entender como é que esse estado trafega, tá? Dentro do módulo. Então, aqui não é o estado do módulo, tá? Aqui é o... Certo? Que é o estado do submódulo. E quando o módulo chama o playfield, tá? Ele vai chamar o módulo e o módulo
vai criar o estado do estado do módulo, certo? Então vai ter um estado novo aqui, que vai ter essas entradas que a gente está procurando aqui, tá? Então a gente vai passar, por exemplo, o engine state e tudo mais aqui dentro. Aqui eu provavelmente vou fazer um ref ali. Então, tá. Vamos começar a fazer esse módulo aqui, porque vai ficar meio difícil fazer o submódulo sem saber o que tá entrando nele. Então, vamos trabalhar aqui nesse módulo. Deixa eu pegar o de bootstrapping, que a gente vai meio que copiar a. Hum, fazer alguma coisa, porque isso aqui não tá mais sendo chamado. Isso aqui era feito antes no Make Module, eu acho. Hum, deixa eu ver uma coisa. Uhum, aqui ó. Ah, nada como ter o vídeo de backup, né? Aqui ó. Quando inicializava sem nada, ele criava um estado vazio com isso daqui. Então,
Hum. Aqui eu tenho o seguinte problema, tá? Eu precisaria fazer um outro override, que seria isso daqui, ó. Tá? Por que eu não consigo fazer isso? Por um motivo simples. Eu já tenho dois overrides com o mesmo arit aqui, certo? Então, se eu tenho duas funções com o mesmo arit, né? Então, só para deixar claro, arit é a quantidade de argumentos que existe numa função, certo? Que isso é usado pelo Clojure para saber qual é a função que tu está fazendo. Porque eu já tenho isso daqui. Vou fazer assim. Tá. Agora a gente reconectou as coisas. Então, o que tem no módulo de playfield ali por enquanto? Initialize main. Tá, então vamos lá. Uhum. É que a gente queria nesse estado. O que eu tenho que passar aqui? Eu tenho que. Esse asset paths eu não preciso mais, tá? Porque eu já tenho o loader lá no engine state. Então,
Não preciso disso. Que é meio que a mesma coisa. E aí que assim, quando faz o. Quando ele chama o Make Module aqui do Playfield, ele passa o Game State, tá? Hum, isso aqui ainda não vai dar certo, cara. Ah, que saco isso daqui. Eu não posso fazer isso. Esse cara aqui tem que existir, tá? Eu preciso parar pra pensar um pouco.
Então vamos lá. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Eu acabei não seguindo adiante ontem porque eu tava virado e eu tava cansado. Então eu acabei decidindo seguir adiante hoje. Vamos lá, acordei da manhã cedinho, 6 da manhã. Já botei a roupa pra lavar, já fiz tudo o que tinha que fazer. Sabadão, então vamos seguir aqui. O que eu ia fazer era desenvolver o módulo de Playfield, porque não estava fazendo sentido fazer o submódulo antes de fazer o módulo, né? E aí a parte que eu buguei, que eu travei, foi aqui. Porque basicamente, vamos lá, deixa eu explicar o problema direito, tá? Cadê aqui o game? É o game ou é o bootstrapping? É o game. Não, é o outro game. Esse daqui. O que acontece, tá? Aqui no jogo, quando a gente vai executar o loop principal do jogo, a gente precisa fazer o setup lá do primeiro módulo, que é o módulo de entrada do jogo, que é o módulo de bootstrapping, certo? O módulo de bootstrapping, ele é o módulo que inicializa o jogo. Então, quando eu faço aqui module state, eu estou querendo inicializar o estado do jogo, certo? Do módulo. E a grande questão é que se a gente for olhar aqui como estava anteriormente, esse cara ele passava a configuração, né, os settings, certo? Então ele passava os settings como argumento e isso criava o estado inicial do módulo, tá? Então tem esse make module aqui que nos leva para cá, tá? Isso é esse arquivo que está aberto aqui, ó. Só que aí o que acontece? Antes ele só passava a configuração, agora eu preciso passar o estado da engine também, certo? Então agora eu tenho duas coisas a serem passadas. E aí, antes eu passava só os settings, né? Que ele tá recebendo new, porque eu ainda não me preocupei a passar isso. Mas ele estava passando só os settings com new. E tinha uma função com um arit único, certo? Que era o state, que era o settings, na verdade, né? E esse arit tomava conta de definir o estado inicial, a fase inicial, que era essa daqui, né? E adicionar esse estado aqui, tá? Então isso funcionava quando tinha um arit, porque esse arit único, ele invocava, né, esse arit com um argumento, ele invocava o arit com dois argumentos para setar esse estado. O que acontece? Agora eu quero passar duas coisas, eu quero passar a configuração e o estado da engine. Se eu passar a configuração e o estado da engine, isso significa que agora eu tenho um arit com com dois, na verdade, tá? Com dois. E esse arit com dois, ele vai chamar esse arit aqui e ele precisa passar a fase. Eu poderia aqui passar esse estado persistente, tá? Que na verdade é o que eu gostaria de fazer. Eu não gostaria de passar esse estado persistente aqui como um argumento nessa chamada, tá? Porque isso aqui não tem nada a ver com o game. O módulo tem que saber qual é o estado inicial dele, não o game, tá? Só que aí o problema é que eu fazendo isso eu acabo com outro override aqui com arit de dois argumentos. O que não funciona. Então o que eu tô pensando em fazer, tá? Eu vou usar um dicionário, tá? Eu não lembro como funciona isso daqui, pra ser bem honesto, tá? Eu acho que era alguma coisa assim. Mas vamos olhar aqui na documentação do Clojure. Cadê? Special Forms, vamos para o def.
É o DFN, na real. Então... ele chega a mostrar aqui como eu faço, né? Então... não é assim. E aí... e é isso aí que eu vou ter que fazer. E então... quando eu chamar aqui... eu vou ter que passar... vai ser o jeito. Agora eu só tenho que lembrar... como é que eu fazia chegar aqui o settings e o engine state, né? Essa daqui é a fase main, onde é feito o run game. Tá. Aqui, na verdade, eu tô no lugar errado, né? Esse aqui é o que usa o libgdx. Eu tenho que ir lá para o app.clj, que isso é criado aqui, tá? Então, settings e libgdx state. É isso que eu preciso fazer, tá? Era assim que chamava, né? Quando for chamar... só passa no processador, tá? Beleza, tá? Vai ser o jeito. Não é a minha forma favorita, mas é a melhor alternativa, eu acredito, tá? Porque daí eu tenho esse arit aqui, que é um arit com uma quantidade arbitrária, e então eu uso o que é passado como argumento para pegar isso aqui. Agora, eu só preciso ver uma coisa aqui. QCD... tá, ok. Eu acho que é isso, tá? Faz um tempinho que eu não mexo com isso daí. Então, beleza. Então agora eu posso desbugar, sair daqui e passar. Só para explicar, tá? Já que a ideia não é só mostrar, mas é explicar um pouquinho o que é isso daqui, tá? Isso daqui é o equivalente no Python a gente fazer o seguinte, fazer um def something settings igual a none e engine state igual a none, tá? Essa declaração aqui é basicamente o equivalente a isso, tá? Então eu tô criando keywords, argumentos como keywords. Tem como passar valor padrão e tudo mais. Aqui no meu caso eu não preciso, a única coisa que eu quero resolver é passar esses argumentos de forma mais clara, tá? Legal. Então, agora eu posso voltar para esse cara aqui. Esse cara, vamos só revisar o que a gente fez, tá? Então o módulo, ele tem esse loop de execução principal, onde ele vai executando a fase, tá? E aí ele tem esse make module, que é onde a gente monta o estado do módulo. No caso, a gente manda o game state como parte do estado do módulo, tá? E aí tem uma função de route, tá? Que essa função de route aqui, eu ainda não sei para onde ele vai mandar, então por enquanto ele nem vai testar a fase nem nada disso, tá? Por enquanto ele vai ficar nesse loop mesmo, certo? E aqui eu tenho que ter um segundo arit, que é phase e state, certo? Aonde phase recebe phase e state recebe state, tá? Por que isso?
Porque quando eu fizer o roteamento, basicamente eu sempre recrio esse map aqui com o estado. Só que quando eu só quero fazer a recursão no mesmo módulo, e como eu não estou fazendo uma chamada recursiva real, já que tem o loop do jogo, ele é controlado pela libgdx, então o que eu estou querendo fazer aqui é criar o módulo, definir a fase e o estado, e esse estado eu só quero pegar o estado atual do módulo e passar ele de novo, de forma que isso vá se manter ali, tá? Com isso, eu consigo fazer a inicialização, né? Que a gente vai olhar lá no PyCharm. Eu não tô com o PyCharm aberto aqui, que esperto. Vamos abrir o PyCharm. Então, aí o que esse initialize faz? Ele configura o estado do módulo de playfield, tá? Então ele vai configurar isso daqui. E depois disso, ele vai definir o estado atual, tá? Então ele vai fazer o roteamento. Então o que eu quero fazer? Eu vou começar isso aqui do zero, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é criar o estado do playfield, tá? Então, isso eu sei que é make playfield state, tá? É esse estado aqui que eu quero fazer. Eu tô com ele aberto aqui, tá? Então, make playfield state. Aonde eu preciso passar o persistent game state, o engine state, tá? O que significa que eu tenho que pegar esses dois caras aqui, tá? Isso daqui vai vir do estado do módulo, tá? Então o estado do módulo tem esse state vai ter game state, tá? Então, game state é igual a game state vindo do módulo state, certo? E agora, o persistence game state é alguma coisa que a gente vai tirar daqui de dentro, e o engine state é alguma coisa que a gente vai tirar daqui de dentro, certo? Para finalizar, eu movo esse cara aqui para dentro do initialize, tá? Uma vez que ele foi movido para dentro do initialize, então eu criei esse estado. O próximo passo é definir o estado atual como sendo o construct state com o playfield state, tá? O que eu vou fazer, primeiro de tudo, é dizer que o módulo, o estado do módulo, o que retornava aqui desses carinhas? Ele retorna os dois, né? Ele retorna a próxima fase e o módulo atual. E o estado atual, tá? Então, updated game state, certo? Ele na verdade vai ter ele só vai ter o ASOC desses caras, tá? Eu só vou desestruturar pra dentro dele, certo? Então, tem um ASOC. Aqui tinha uma forma de fazer um ASOC de map, mas aqui é mais fácil fazer o seguinte. Fazer uma SOC em game state, em persistent. Aqui eu só tô desempacotando isso pra dentro do estado do módulo direto, tá? Pra evitar ter que ficar catando, fazendo um monte de get in e tudo mais, né? Um monte de threading e tudo mais, então... Tá. Então isso daqui é o estado do jogo atualizado. E aqui é o playfield state. Não, eu sou burro, pera aí. É isso, tá?
E aí eu passo aqui o estado do módulo, né? Que é o updated state, certo? Que é um, isso aqui é a declaração. Aqui eu posso simplificar isso um pouquinho, porque acho que vai estar inteligível. E aí, o que que tem dentro de Game State? Vamos lembrar. Ficou meio comprido. Tá? E é isso daí. Isso daí, tudo que a fase de inicialização fazia era criar o construct state, né? Então ele vai seguir adiante para o estado atual, certo? Um, isso aqui, esse módulo. Como é que eu ando pro próximo módulo? É no route, tá? Isso daqui não vai funcionar. Eu não sei se vai funcionar. Tá, vamos ver. Tá. Eu sei que aqui eu fiz o que eu precisava. Agora eu andei pro próximo módulo, tá? Então, a fase inicial desse módulo é phase initialize, tá? Vamos ver o que esse cara faz. Deixa eu ver uma coisa.
Isso aqui foi um problema que eu tive também quando eu tava implementando no Python, que era pensar como é que eu consigo dizer qual é o próximo módulo a ser executado, tá? Porque inevitavelmente, em algum momento, o... em algum momento, algum dos submódulos ele vai querer te rotear pro próximo módulo, né? Então tu tá no playfield, em algum momento esse playfield, esse módulo, sei lá, o dano vai te dizer, olha, o playfield tá encerrado, tu tem que seguir pro próximo. Só que aí o que, que eu acho que eu vou fazer? Eu vou criar simplesmente um conde aqui. Então eu vou botar aqui qual é o módulo atual. Eu tô na função errada. Não lembro se era assim que usava conde aí. Aqui por enquanto só vou deixar repetido. Na real, bom, já que eu ainda não vou fazer isso, eu vou deixar assim. Mas então eu vou fazer o playfield retornar a fase, o estado e o módulo, certo? Então cada submódulo tem que retornar qual é o módulo que tem que se manter em execução, que vai ser um keywordzinho, tá? Então, e a fase retorna. Só que aí essa phase main ela vai executar o, o submódulo atual e uh, na verdade, tá, é isso aí. Não sei, eu tô me confundindo um pouquinho aqui. Já já a gente vai chegar lá. Eu vou ficar um pouquinho em silêncio que eu preciso pensar.
Vou lá pegar uma coquinha, eu já venho aí. Estou de volta, peguei um biscoitinho também. Sempre é bom comer porque acaba entendendo o que tem que ser feito. Então, mas eu tenho que ver como eu faço múltiplos açúcar, eu sei que tem uma manha pra fazer isso. Tá. Um, foi mais complicado do que eu gostaria, pra ser honesto. O código Python é razoavelmente mais simples, mas vamos lá. Eu vou ver como é que faz o conde. Vamos ver. Abrir um REPL aqui é mais fácil. Cara, eu não lembro como é que fiz isso daqui. Vamos ver. Esse cara que não precisa mais de exclamação, que ele não é mais. Eu preciso pensar mais um pouquinho. Eu dei uma parada por basicamente o dia inteiro. uh, eu tô encerrando meu dia. Eu tô, apesar de ser 8 da noite, eu tô com um tanto de sono porque eu acordei muito cedo, né? Mas eu queria terminar esse troço aqui antes, tá? Então, deixa eu voltar pra cá. Eu fiz o último trechinho ali antes de parar de gravar. Eu fiz bem quietinho. Eu vou seguir quietinho, apesar de que eu tô quase chegando lá no que eu tenho que fazer, certo? Então, é sempre bom. ah, é sempre bom a gente dar uma paradinha, porque às vezes a gente volta com a cabeça mais fresca, né? Então, por exemplo, aqui eu já consigo enxergar que tava faltando passar o delta pra fase, né? Então, e aí vamos olhar de novo o que acontece, tá? Ahn, a fase ela pega o estado do playfield e o submódulo do estado, tá? Então o submódulo eu decidi que ele vai ser um map onde eu digo qual é a função de update e qual é a função de render. O que ele vai fazer? Ele vai rodar a função de update, passando o delta e o estado do playfield. E essa função ela tem que me dizer qual é o próximo módulo que vai ser rodado, tá? E qual é o estado atualizado. Beleza? Isso é tudo que ela tem que fazer. Uh, e ela tem que me dizer também qual é o próximo submódulo. Certo? Eu acho que isso é importante também. Então,
tá? E aí, eu tenho aqui no meu estado, eu já tenho um submodule, né? Eu preciso passar ao próximo submódulo, vamos parar para pensar aqui. Então, eu rodei a função, ele atualizou o estado do playfield e me passou o próximo módulo, tá? Próximo módulo não é, uh, ele não é mini boss gameplay event, né? Ele não é submódulo, ele é módulo, então ele vai ser bootstrapping, playfield e etc, tá? Então sim, a função de update ela tem que saber começar a tocar alguma coisa aqui, né? A função de submódulo, a função de update ela tem que saber o que vai acontecer depois, tá? Então, o submódulo, que é justamente o que acontecia aqui, tá? Que essa era a parte difícil. O submódulo aqui, o estado, quando ele roda esse update aqui, tá? Por exemplo, no construct state, ele tem que retornar, ele retorna o próximo estado, que é o próximo submódulo e o próximo módulo. É isso aí. Então, tá? E eu preciso então, quando eu rodo a fase, eu vou retornar isso, né? Então, e aí esse módulo, eu não preciso desse módulo aqui, eu tenho que retornar ele, tá? Então, vou deixar o módulo por último. Certo? Então, próxima fase, próximo estado, próximo submódulo, próximo módulo. E aí então, aqui no route, eu tenho que passar qual é o próximo módulo, próximo submódulo e o estado. Porque o que acontece? Próximo submódulo, tá? Se ele for igual a loading, então eu tenho que fazer uma coisa. Se ele for igual a qualquer outra coisa, então eu sigo no playfield, tá? E aqui, quando ele retorna isso, né? Esse aqui é o jogo de bootstrapping. Eu tenho que retornar basicamente a mesma coisa, porque isso aqui vai lá pro controle do jogo. Então, vai ser o make module com phase state, certo? Porque aqui, se não, se o next submodule for loading, né? Primeira coisa é if. Que eu posso fazer um outro conde. Posso fazer tudo dentro do mesmo conde. Verdade. É que por enquanto eu posso só ignorar, tá? Porque ele vai. Eu ainda não tenho o próximo módulo pra seguir. Então. Tá.
Aí esse próximo submódulo for loading, deixa eu até botar um. Então, se o próximo submódulo for loading, aí eu tenho que montar o estado do loading, certo? Se não, eu só faço isso daqui. E aí, o estado do loading, eu tenho que fazer aqui a mesma coisa que eu fiz no pré-construct, que é declarar essas funções aqui. Eu nem preciso. Eu só declaro. E aí então eu posso fazer uh, loading barra make module. É que o problema é que aqui eu tô confundindo as coisas. Esse roteamento ele é só para módulo. Essa é a questão. Vamos renomear isso aqui. Isso aqui não precisa de exclamação. Então, quando eu fiz o route aqui, eu não preciso saber qual é o next module para ser claro aqui. Só tenho que saber se eu tô pronto. Por enquanto eu não tenho outro estado para mover, então eu só faço isso. Se não, aí realmente é module. Tá. É porque eu tô confundindo as coisas. Esse roteamento aqui, ele é o roteamento dos módulos. Aqui tem que acontecer o roteamento do submódulo, tá? Então, ao invés de retornar aqui next submodule e next module, aqui tem que acontecer outro roteamento. E aqui, eu nem preciso saber qual é o próximo submódulo. Aqui a única coisa que eu tenho que dizer. Não, aqui realmente eu preciso do próximo submódulo. Eu preciso.
Tá. Se não. E aí, se ah, meu submódulo ele for igual a loading, então tá na hora de eu andar pra frente. E aí, no playfield state, no playfield state eu preciso associar o submódulo. Então, na verdade é no module state que tem que fazer. Que vai ser só. Eu não preciso dessa. Tá? E aí? E aí? Aqui. Uhum. Tá. Aqui, por enquanto, eu só quero lançar uma exceção, tá? Por que que eu precisaria retornar o submodule aqui? Eu não preciso.
Eu acho que esse era o estado mais complexo de todos, tá? Pra ser bem honesto, isso daqui ficou muito mais complicado do que fazer em Python, certo? Não que em Python o que tá sendo feito aqui é muito simples, mas a sintaxe do Python simplifica isso muito, né? Então, basicamente esse é o próximo estado, o próximo módulo. Aqui isso para mim não importa qual é o próximo módulo, porque pro playfield ao menos não importa, tá? Porque pro playfield eu sei que é a pera que importa. Então, importa porque tu pode ser roteado para mais de um estado depois do playfield. Pode ir pro estado de game over, tu pode ir pro estado de fase completa. Então, tem mais de um estado. Então, aqui no Route Module, eu recebo aqui Next Module. E aí, isso não é qualquer outra linguagem no mundo, né? Tá. Uhum, tá. Agora, eu ainda não vou fazer o pré-construct. Eu só quero testar isso daqui, por enquanto. Então, o que que eu tenho que retornar aqui nesse pré-construct? Deixa eu ver. Tô esperando receber o próximo submódulo. Que daí. Isso é pra ser um keyword, né? Tá. Então. E o estado atualizado do playfield, que vai ser. Que não é o playfield, né? É o playfield? É o. Tá, tá. Então é o playfield. Tá aqui que eu recebo aqui é. E o que mais? Tá, são esses dois.
Uhum. Hum. Isso daqui não vai funcionar, provavelmente. Mas eu tenho que testar, né? Então vamos ver uma coisa aqui. Eu tô no módulo de bootstrapping, então quando eu concluir esse módulo de bootstrapping, eu vou retirar para playfield barra module. Eu vou chamar make module e make module vai receber o game state. Tá. Esse module aqui, ele é usado em algum momento? Eu acho que isso nem é usado. Deixa eu ver aqui. Ah, nem estava sendo usado. Tá. Será que irá funcionar? Será que não irá funcionar? Descobriremos no próximo vídeo. Eu, na verdade, vou gravar ele agora logo em seguida, mas eu vou separar isso porque esse vídeo aqui já deve estar bem grandinho. Beleza? Quem tá até agora aí no vídeo, eu agradeço aí por ter assistido. Na real, não vai ter ninguém, mas se tiver alguém, comenta aí. Eu não sou ninguém. E é isso. Testamos no próximo. Beleza? Obrigado. Valeu. Até.